No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, o candidato a prefeito do segundo turno, Gustavo Henrique Costa, o Guti. Bom dia, Guti. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia, Guti. Uma satisfação enorme estar aqui, dialogando um pouquinho com vocês e falar um pouco do que a gente espera para os próximos 4 anos da cidade, né, sendo eu eleito ou não, o que eu espero. Vamos lá, então a primeira pergunta é como é que você recebeu o resultado do primeiro turno? Bom, Pedro, foi maravilhoso. A gente não esperava, de fato, a gente esperava sim ir para o segundo turno, ir em primeiro para o segundo turno, pelo trabalho desempenhado, por todas as pessoas, todos os simpatizantes que divulgaram as nossas ideias, né, da nova política, mas a gente não esperava romper a barreira dos 200 mil votos. A gente achava que ia ser mais perto, né? Você esperava chegar em primeiro? Esperava chegar em primeiro. Pelo sentimento das ruas, até pelo trekking que a gente vinha fazendo, nós esperávamos chegar em primeiro. E as pesquisas não assustavam, Guti? A gente sabia, o que atrapalhava nas pesquisas, porque a gente sabia que as pesquisas eram mentirosas. E a gente tinha medo que essas pesquisas tendenciassem as pessoas a não votar. Mas isso provou que, tanto a mim quanto o morador guarulhense, não está mais se baseando por pesquisa. E está indo através das suas convicções. Então, como eu disse até na minha coletiva, nem no meu melhor sonho eu imaginava ir com essa margem de votação para o segundo turno. Então, eu sou muito grato. E vocês sabem o tamanho da nossa campanha, né? Se fosse pelo tamanho de campanha de rua, com certeza a gente não teria essa votação. Foi realmente por levar sinceridade, levar uma pauta, levar ideias que a gente quer ver na cidade. É a nova política. O Brasil está mudando, o Guarulhos está dando um passo à frente. São Paulo também, ninguém esperava. Você acha que houve alguma influência com relação à campanha do Dória? Das pessoas imaginarem uma pessoa nova, fora do... Uma correlação pode até existir, só que lá a legenda é outra, né? Então é 45, aqui é 40, então acredito que não tem uma correlação institucional, mas tem de novas ideias, né? Porque ninguém imaginava, alguns especialistas até falaram, até ouvi, mas grande parte das pessoas não imaginavam acabar no primeiro turno lá. E aqui, se você perguntasse para qualquer cientista político também, jamais alguém falaria que eu ia com essa margem. Eu ouvi muita gente falando, não, acho que você vai para o segundo turno e tal. Não para mim, né? Porque para mim todo mundo falava que eu ia. Depois virava as costas, mas enfim. Você esperava ir contra o Pietá ou contra o Eli? Então, segundo as nossas pesquisas, a gente não conseguia saber. A gente abriu um pouco de vantagem sobre os dois, mas na margem de erro não dava para saber quem iria para o segundo turno. E a votação deles foi até um pouco perto, assim, né? Então, realmente as pesquisas os monitoramentos que a gente fazia, realmente estavam bem alinhados com o que aconteceu. Só que mesmo nele, a gente não imaginava essa explosão. O que a gente imaginava era no teto de 25%, e a gente chegou quase aos 35%, 10% a mais. Então, na última semana que o guarulhense começou a definir seu voto de verdade, né? Porque até então estava indeciso. E aí o guarulhense começou a pesquisar a fundo em quem ia votar. Agora, o PT ficou com 20% do eleitorado, elegeu 7 vereadores experientes, né? O que você tem a dizer a esses eleitores petistas e aos vereadores petistas? Bom, primeiro aos eleitores, como eu disse na coletiva, repetindo, eu não quero, por ideologia, né, e não por menosprezar ninguém, mas não quero o apoio do PT institucional. Agora, os eleitores do Eloy Pietá, que o Eloy ele se tornou muito maior do que o PT, porque se fosse qualquer outro candidato, na minha opinião, do PT, a votação seria muito menor, né? Então, o Eloy Pietá, o voto acabou sendo do Eloy Pietá. E com esse eleitor eu quero dialogar sim. Se ele enxergar em mim que eu possa fazer a diferença na cidade de Guarulhos, que eu possa colher ótimos resultados, né, segundo as nossas propostas, quero dialogar sim. Agora, a instituição PT, não queremos o apoio. Para governar, com certeza eu preciso dialogar com os vereadores. Eles fizeram 7 vereadores na Câmara. Precisamos dialogar, porque são 7 vereadores que terão um papel fundamental no governo da cidade. E o prefeito vai precisar ouvi-los, é natural. Então, seja eu ou não, o prefeito vai precisar ouvir. São 7 vereadores, mesmo que fosse um. Eu acho que penso que a relação entre Câmara e Executivo tem que mudar um pouco. Tem que ser uma relação onde você escute todo mundo e tente fazer o melhor. Porque vocês acompanham, fazem jornalismo político, e vocês sabem como é a relação do governo
com a bancada de oposição da Câmara, por exemplo. Não existe, né, uma relação. Eu quero sim dialogar. E se eles tiverem boas ideias, por que não implementar? Todos terem acesso. Sem dúvida, vai ter muito acesso. E não existe ser supremo. A gente tem que dialogar, tem que falar todos os dias. É lógico que a gente vai divergir muito, mas a gente tem que divergir para o bem da cidade. O Eduardo Eguchi faz uma pergunta que ela tem uma pertinência muito grande. Todo mundo sabe que o prefeito, para governar, precisa ter uma boa base aliada na Câmara. Preferencialmente 2/3, né? 23 vereadores, né? Você elegeu 3 vereadores na sua? Na coligação 4, 3 PSB e 1 PSC. Então ele pergunta, como é que você... Eu não elegi ninguém, hein? Foi a população que elegeu. O povo que votou. Como é que você pretende construir essa base aliada sem aquela velha fórmula de cargos? Eu quero realmente dar voz ativa para os vereadores. E como seria uma voz ativa, um exemplo, né? Porque não só para ficar gerundiando, mas um exemplo prático. Nós sabemos que um dos maiores anseios dos vereadores, e é um anseio realmente digno, né, de cada vereador, eu fui vereador por quase 8 anos, é você poder indicar, né, as emendas parlamentares. Você, na sua base eleitoral ou andando pela cidade, você enxerga algumas deficiências e você quer resolver, mas nós sabemos que o Legislativo não tem a prerrogativa de executar nada. E vai continuar não tendo, mas vai poder indicar alguma obra. Então tem emendas parlamentares que hoje não são efetivas, por mais que o prefeito atual negociou, conversou com os vereadores, isso não aconteceu. Então eu quero realmente instituir a emenda parlamentar para que o vereador... A impositiva. A impositiva. Para que o vereador possa indicar de fato, né? Ó, eu sou aqui da região do Vila Galvão e a gente precisa acabar a obra do piscinão o mais rápido possível. Então não necessariamente precisa ser só impositiva, mas algo que contemple a região, o vereador se sinta também ouvido. Então eu quero abrir... Né? Exatamente. Então, pô, o vereador que consegue terminar aquela obra lendária, né, que é do piscinão da Vila Galvão, por exemplo, estou citando porque eu estive lá ontem, ele vai se sentir prestigiado. Fala, pô, realmente o prefeito está atendendo, a população está observando o resultado no meu mandato e é o ganha-ganha para a cidade, né? Com essa resposta aí, você respondeu também ao Roberto do Macedo, que fala de 4 vereadores na coligação e como é que você faria para governar com a Câmara. E a presença da Câmara? Rapidinho, um segundinho. Eu sinto também uma mudança, né? Principalmente, lógico, nos vereadores novos. Já conversei com alguns e eu realmente estou sentindo uma mudança, né? Eu falei com o Betinho, acredite, por exemplo, um exemplo ontem, né? Eu falei ontem. E, pô, me pareceu muito sincero, me pareceu com vontade de ajudar a cidade, né? Deixou bem claro, Guti, eu não quero... Eu estive conversando com ele, ele falou, caso você se torne o prefeito, não quero absolutamente nada da prefeitura para mim, não quero nada. Agora, eu quero que meus projetos andem, eu quero que as coisas funcionem para eu dar um resultado efetivo para quem apostou em mim. Então, eu estou vendo, né, e estou citando ele, mas já falei com outros também na mesma posição, então eu estou vendo que as coisas estão mudando. Há uma outra mentalidade. Está vindo uma onda realmente diferente. Agora, é comum na eleição do presidente da Câmara o prefeito tentar interferir. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende interferir? Eu estava até lendo hoje aqui na Folha, né, numa coluna, que o Guti ainda é um passo de cada vez, não se movimentou para isso. Enfim, eu não sou prefeito, né, ainda tenho uma eleição para vencer, se Deus permitir, se a população acreditar que eu deva vencer. Aí depois vamos dialogar, só que o Legislativo tem que se resolver por si só. Lógico que eu preciso que o Legislativo converse, dialogue bem com o Executivo, isso é óbvio, não vou negar. Só que eu acredito que o Legislativo ele precisa se resolver. Nós queremos, obviamente, dialogar o melhor possível, só que a gente não pode ficar fazendo muita interferência, na minha opinião. O Jordão no Parque Santo Antônio, evidentemente, é o que a maioria dos funcionários deve estar pensando. O que vai fazer pelo funcionalismo público? Dá bastante trabalho para poder resolver a situação, né? Eu vou emendar essa pergunta aí. A Alder pergunta, e os comissionados? Muitos deles foram indicados por vereadores do PT. O que o senhor pretende fazer? Vamos lá, então tentar fazer um apanhado das duas perguntas aqui. Bom, quanto aos concursados, né, os funcionários de carreiras efetivos, nós precisamos ter realmente um plano de carreiras para eles. Não obstante, eu não quero aqui vender sonho para ninguém. Minha campanha foi pautada em falar a realidade. Mas nós temos que reunir, ouvir a categoria e tentar fazer um plano de carreira escalonado, onde vão se atingindo algumas metas. Eu não vou conseguir fazer um plano de carreiras que atenda exatamente o que eles precisam e o que eles merecem. Não dá. As finanças estão realmente no vermelho da nossa cidade, literalmente.
Então, mas precisamos mostrar um plano de evolução, que o plano de carreira vai ser atendido por metas, enfim, aos poucos a gente vai conseguindo atender. Então, isso é primordial, já venho dialogando com muitos funcionários de carreira e é possível fazer, né? De uma maneira responsável, sem prometer mundos e fundos. E quanto aos comissionados, isso nós teremos que fazer um corte brutal, né? Temos que reduzir muito para que a gente consiga ter um pouco mais de receita para investir nos lugares certos. Enfim, independente se for indicação do PT, do PXTO, não me importa. Nós vamos ter que reduzir. Os comissionados terão que ser também um corpo técnico, né? As pessoas terão que trabalhar duro, não pode ser aquele negócio de trabalhar 1 hora por dia e voltar para casa, tem que trabalhar duro. Se trabalhar duro, vai ficar na prefeitura, porém, vamos reduzir. E eu não tenho problema com o comissionado em si. O problema é a quantidade. Tem muito. E o comissionado vai ter que trabalhar. Na nossa gestão, os que restarem vão ter que trabalhar. É uma atitude de qualquer prefeito que assume. Né? Quando assume, se faz uma limpeza na pasta para você montar o seu governo. Sem dúvida. E qualquer gestor do bem tem que fazer isso. No mundo privado ou público. Você tem que colocar quem trabalha de verdade e reduzir custo para aumentar a receita. O Sebastião aqui está nervoso com as placas de trânsito. Ele diz que a sinalização em Guarulhos é muito complicada, atrapalha a vida dos visitantes que ficam perdidos. E ele também, o Luiz Firmino pergunta também como é que você planeja executar o passe livre e o congelamento do IPTU, uma vez que a dívida da cidade gira em torno de R$1 bilhão. Bom, deixa eu emendar essa pergunta aqui, Hernani. Lá no debate do G1, o senhor disse que vai alterar o limite de velocidade das avenidas em Guarulhos, é isso? Exatamente. Não, por exemplo, a Tiradentes, que é 50, voltaria o que era, é isso? Lá no G1, a gente não teve a oportunidade de explicar, era simplesmente uma plaquinha. Eu tenho plaquinha aí. E agradeço a pergunta para que a gente possa, de fato, explicar, né? Foram algumas avenidas, poucas avenidas aqui em Guarulhos, que sofreram essa redução. Vamos fazer um estudo técnico que realmente, se nós pudermos voltar para a velocidade que era antigamente, sem que haja nenhum problema de segurança viário, nós iremos voltar, porque a gente precisa, mas mais do que isso, a questão do trânsito, a questão da mobilidade urbana, a gente tem que pensar como um todo, um pacote. Então, isso com certeza é uma ação, mas nós temos que pensar de fato em obras viárias, nós temos que pensar em mão e contramão. Então, uma série de estudos para realmente fazer a mobilidade urbana da nossa cidade funcionar. Nós temos, eu sempre digo, nós temos que primeiro acabar as obras que estão aí. Por exemplo, a população do Pimentas e do Bom Sucesso sofrem demais com o trevo, que há muito tempo foi prometido, mais de 3 vezes já foi prometida a inauguração e nada. Então nós temos que pensar nesses complexos de obras viárias, finalizar para depois prometer novas obras. Eu vejo aí pessoas prometendo 5 entradas para Guarulhos. Primeiro a gente tem que saber que os nossos cofres estão realmente no vermelho, concluir as obras existentes e não só no trânsito, mas em tudo, para depois pensar em novas obras. Agora, tem uma coisa que nós não falamos ainda, mas que o pessoal em casa deve estar perguntando. Como é que vai ficar a saúde de Guarulhos, que está feio de ver? Emendando essa pergunta na minha resposta anterior, nós temos hoje vários postinhos UBS, né? Passamos de 60, na verdade, beirando aos 70, se contar os hospitais, passando de 70, os hospitais, Bom Sucesso, o HMC, o HMU, enfim. Precisamos primeiro colocar gente para cuidar de gente, ou seja, nós temos hoje um déficit de um pouco mais de 100 médicos, nós temos um déficit hoje de mais 200 profissionais, ou seja, 300, se nós tivermos 100 médicos e mais 200 profissionais da área da saúde, a gente consegue ter um atendimento primário eficaz, que atenda. Então, antes de falar em novas construções de novo, ou um novo hospital, um novo postinho, vamos fazer funcionar o que tem. Nós temos a UPA Cumbica, nós temos a UPA Paulista. Há 6 meses já está totalmente pronto. Não começou a funcionar porque não tem pessoas, não tem profissionais para fazer a gestão sobre isso. Então, para fazer o atendimento. Então, fazer funcionar o que tem é palavra de ordem para a gente. E uma palavra que eu gosto muito, que infelizmente não existe na classe política, e
a gente precisa resgatar isso, é credibilidade. A partir do momento que você mostra transparência e começa a trabalhar e dá alguns resultados, não precisa dar os melhores resultados, mas começar a dar alguns resultados, você resgata a credibilidade. E o cidadão começa a apostar no seu governante. Fala, pô, realmente a cidade está começando a mudar, o cara está com boas intenções, que legal. Então as coisas começam a fluir melhor, então a gente tem que resgatar a credibilidade. O senhor foi vereador por quase 8 anos e algumas das suas votações e posicionamentos estão sendo questionados, né? Sem dúvida. Por exemplo, aquela questão da CPI ou da SEI, do Hospital da Criança, quando morreram 14 crianças, como é que o senhor responde? Por que o senhor votou contra? Bom, obrigado pela pergunta, é uma ótima oportunidade para responder também a todas as pessoas. E tem que fazer isso mesmo, tem que pesquisar o passado, a votação de cada vereador ou de cada pessoa pública, tem que perguntar mesmo. Bom, na verdade, Pedro, eu não votei contra, né? Foi pedido uma SEI, né, onde a maioria da Câmara não assinou a abertura da SEI, não houve votação. Era abria ou não abria a SEI. E aí eu explico, já existiam 4 investigações do mesmo assunto ocorrendo concomitantemente. Primeiro, existia a Comissão de Saúde da Câmara já estava investigando o assunto, uma investigação. Houve um inquérito policial, porque tinham as mortes, então qualquer morte tem que ter inquérito policial. Inquérito policial já estava investigando. Tínhamos também inquérito policial, tínhamos uma sindicância interna ocorrendo também. Então, são várias ações que ocorreram e a Luísa Cordeiro propôs também uma comissão especial de estudo, a qual eu fui favorável, né? Eu manifestei a ela que eu era favorável, porque a de estudo, ela precede muitas vezes a de inquérito. Então, para não expor muito as mães, enfim, vamos fazer uma de estudo. A partir do momento que se achar, se tiver algum culpado, algum problema administrativo mesmo, alguma prevaricação, algum tipo de coisa nesse sentido, aí sim a gente passa para o próximo level, que seria a comissão de investigação, a comissão de inquérito, né? Outra votação polêmica, o senhor é muito identificado com a causa animal, né? E foi aquele polêmico projeto de tentava proibir sacrifícios de animais. Qual foi a sua posição? Então, Pedro, na ocasião, e aqui eu declaro minha posição, não fujo, mas na ocasião eu não estava na Câmara. Na votação, eu saí para atender alguns moradores, uma comissão de moradores. Então, eu não consegui votar, mas não tem problema nenhum. Eu sou contra o sacrifício de animais, independente da religião. Eu sou sempre a favor da vida, seja qualquer forma de vida. Então, eu deixo aqui extremamente claro o meu posicionamento. Infelizmente, na Câmara, não consegui votar. E se fosse realmente uma fuga, eu não estaria aqui falando para milhares de pessoas o meu posicionamento. Então, realmente, eu penso a favor da vida sempre. O Antônio, do Jardim São João, o que o senhor pretende fazer com o Uber? E aproveita e responde para o Anderson aqui, o que vai fazer com a GCM? O pessoal da GCM é todo mundo. Bom, primeiro o Uber, né? Primeiro Uber. Na G1 o senhor disse... Plaquinha. Plaquinha assim. E, aliás, o vereador da categoria, o americano, não foi reeleito. Ele declarou apoio ao senhor, né? Mas como é que vai esse conflito taxistas e Uber? Bom, a tecnologia está aí e a gente não pode negar as facilidades e comodidades da tecnologia. Então, eu sou totalmente a favor da regularização. Tem que ter regras claras para que o Uber funcione. Não pode ser à torta e à direita. Se você quiser empreender na cidade, qualquer ramo, você vai ter que obedecer uma série de regras, vai ter que pagar os impostos, enfim. Nós temos que regularizar o Uber. Então, aí sim a gente consegue fazer com que o Uber funcione de maneira efetiva na cidade. Mas a gente não pode simplesmente deixar que eles funcionem sem uma regularização. Então, tem que ter, e como eu disse, a tecnologia está aí a favor das pessoas. E se não é regularizado, não vai prejudicar os taxistas. Não vai prejudicar. Então, a concorrência, né? Exatamente. Então, sou a favor do Uber, desde que ele esteja regularizado. Bom, sobre a GCM, o senhor se manifestou lá no G1 a favor da GCM armada, né? Exatamente. Né? Também a GCM sem revólver vai fazer o quê, Pedro? Vai apitar. Vai apitar. Nós precisamos garantir a proteção e a segurança do morador. E muitas vezes as pessoas, por situações extremas, tirado fora de série, acabam, pessoas de bem, né? Não estou nem falando das pessoas que já nasceram para fazer mal, acabam cometendo algum ato
criminoso. Se a gente não tiver uma guarda que possa atuar de fato, vai descambar, a segurança vai descambar, vai chegar a níveis piores do que estão hoje. Então, defendo sim uma GCM armada. Precisamos também hoje, aproximadamente 800 guardas nós temos. Segundo informações da própria corporação, temos mais ou menos 300 guardas GCMs em funções administrativas. E não precisa disso nunca. Segundo estudos que nós estamos fazendo com o nosso corpo técnico, eles me disseram que de 50 a 70 guardas para fazer a função administrativa é mais do que suficiente. Então, nós ganharíamos aí no mínimo 200 GCMs para as ruas. Eu quero perguntar, eu me lembrei, houve uma convenção de um partido aliado seu, o PSC, na Câmara Municipal, né? Anunciaram a presença do Bolsonaro, do Feliciano, aí manifestante esquerda foi lá protestar, a GCM interveio. Como é que o senhor observou tudo aquilo, até porque é um partido aliado ao senhor? Bom, eu não estava no momento, Sim. Eu cheguei muito depois, que eu estava cumprindo outra agenda, mas pelo que a gente pôde observar, acredito que vocês observaram também nas filmagens, os manifestantes eles queriam adentrar a qualquer custo para dentro de um prédio público onde estava acontecendo, previamente marcado, um evento partidário. E a GCM impediu, porque eles estavam, e a gente viu nas imagens isso, com pedras, com pau na mão. Então, para proteger as pessoas e o patrimônio público, eles tiveram que agir, porque se eles fossem para dentro, realmente iria haver um confronto, iria haver um choque muito grande. Então, na minha opinião, e acho que na opinião da maioria das pessoas que acompanhou isso, os GCMs, os guardas, foram heróis nesse caso, porque não houve maiores traumas, foi tudo controlado, contornado rapidamente, de uma maneira eficaz. Então, aqui, o meu apreço novamente para a GCM, que é outra categoria, como a maioria dos funcionários públicos, que infelizmente estão desvalorizados pelo poder público. Então, quero dizer aqui a vocês que vamos trabalhar juntos, se possível, numa construção de um plano de carreira efetivo, e tenho certeza que vocês também aqui, quando você vê uma viatura da GCM, quando você vê 2 GCMs patrulhando a pé, enfim, você se sente mais seguro. A sensação de segurança, é inexplicável. Então nós precisamos elevar a sensação de segurança, e não tem como, o prefeito não consegue elevar isso sem a GCM, porque é onde ele faz gestão sobre segurança. O senhor foi lá no Lago da Vila Galvão ontem e acendeu o alemão lá. O alemão do lago quer saber se o senhor vai desassorear o Lago da Vila Galvão. Limpar, tirar o barro. Então lá, até na reunião, saiu uma ideia muito interessante. E eu fui bem franco aos moradores que me perguntaram sobre ter um gestor, sobre ter um zelador ali naquela região do Parque da Vila Galvão, ali do lago, enfim. E eu disse a eles, não está contemplado no meu plano de governo isso, adorei a ideia, vou começar a trabalhar com a hipótese da gente ter um realmente, para que a gente consiga fazer a manutenção adequada. Eles estavam reclamando muito justamente de limpeza, do próprio lago. Então nós precisamos sim revitalizar aqui. Me mostraram até um plano de uma revitalização com obras, enfim, para que movimente a economia. Fui bem franco a eles, disse, não posso me comprometer com isso, porque as finanças estão realmente muito mal aqui no nosso município. Portanto, quero avançar ao máximo, quero dialogar ao máximo para que a gente consiga fazer isso. Mas não posso garantir quando, em que ano, enfim, mas vamos avançar, porque é um plano muito bom, onde eles contemplam os comerciantes, quem vende comida, enfim. Dá para alavancar de novo a região. Há 10 anos atrás, você sabe que a Vila Galvão era maravilhosa, os moradores falando isso, e infelizmente ela está decaindo cada vez mais. Com certeza. A Vânia Barreto pergunta sua primeira medida em relação à Secretaria da Educação. Eu vou emendar. Hoje a Secretaria da Educação é uma prefeitura à parte, né? Qual a visão? Praticamente 900 milhões de reais ela tem de investimento por ano. 1 bilhão, vamos arrecadar, arredondar. E, enfim, nós temos um grande problema, e depois eu falo o corte será feito, Vamos falar até antes. O corte será feito, Temos que reduzir muito os comissionados, e valorizar de novo o profissional concursado. E eles que estão na sala de aula todo dia, eles que entendem de fato de educação, porque fazem todo dia. Então, profissional de educação, e quando eu falo profissional, não estou falando só do professor, estou falando
e todo o complexo de pessoas que fazem a educação. Mas nós temos um problema enorme e esse é o primeiro ponto. Não tem como se falar em outra ação antes de resolver esse, que são 10 mil crianças aproximadamente fora das creches, sem vaga. É possível, sim, resolver isso no primeiro ano. O PSB, toda a prefeitura, toda a cidade que ele governa, ele tem um compromisso de resolver isso no primeiro ano. Como que a gente resolve? Vai ter dinheiro para sair construindo creche para 10 mil crianças? Não tem dinheiro para isso. Mesmo que com esse orçamento todo, não vai ter para a gente resolver rápido. E a construção demora muito, até licitar, enfim. Para a gente resolver no primeiro ano, temos que resolver através de convênios. Vamos fazer convênios com a sociedade civil organizada, com igrejas, enfim, para que a gente consiga resolver e universalizar o atendimento de creches no município. Deixa eu fazer uma pergunta agora em defesa própria. Tem algumas cidades aqui na região que tem a creche do idoso. É tipo a creche do idoso. A viatura vem, leva os idosos para lá, passam o dia lá, aí devolve à tarde, através de ONG, né? Caraguá, Mogi das Cruzes. Mogi. Então, eu fui conhecer um negócio espetacular, fui ver no meu futuro como é que vai ser. Existe, aqui em Guarulhos tem isso, eu nunca vi falar. Tem o centro de referência, né? Tem o centro de referência, mas não funciona, como da maneira creche. que... Eu conheci, né, o de Caraguá e funciona muito bem. Com certeza nós temos que também pensar na melhor idade, como o pessoal fala. Não sei se é a melhor, viu, mas tudo bem, estou aí, vamos nessa. Penso sim numa ação nesse sentido. De novo, sendo responsável. Primeiro a gente tem que resolver vários outros problemas, não que esse não seja extremamente importante. Mas não posso aqui ser leviano e sair prometendo tudo à torta direito. Com certeza, tendo investimentos o suficiente, quero sim atender. Vamos merecer os estudos. Não, com certeza, vamos avançar nisso. Candidato, se o senhor ganhar a eleição, muitas pessoas falam que o senhor tem bons advogados, bons médicos no seu grupo político, mas não enxergam todos os cargos no seu grupo político. Como é que o senhor pretende, eventualmente, preencher a prefeitura ou ocupar esses cargos estratégicos, secretário de Educação? Secretariado, uma geral. Exatamente. Posso falar aqui para vocês o perfil do nosso secretariado. Hoje não existe, muitas pessoas, e eu quero chegar no perfil, mas muitas pessoas hoje estão falando que eu já vou ser secretário do Guti. Primeiro, que eu não ganhei eleição, faltam 19 dias para as eleições. De ninguém. Não tem secretaria para ninguém, obviamente. Mas muitas pessoas estão falando meu nome. Eu já sou o secretário do Guti nisso, eu sou o secretário do Guti naquilo. Já mandou fazer cartão. Vamos ganhar a eleição primeiro, com muito pé no chão. É uma batalha que tem que ser vencida. Vamos fazer o nosso melhor, com certeza, levar a nossa visão, a nossa humildade, o que a gente pensa realmente. Para depois, aí sim, se formos contemplados com a vitória, pensar nisso. Mas, óbvio que na minha cabeça, nós já temos um perfil para essas pessoas. E o perfil tem que ser um corpo técnico, tem que ser uma pessoa técnica e tem que ser da cidade. Mesmo porque eu tenho plena convicção, e falo aqui a vocês, eu vou ser, caso eu seja eleito, né, caso Deus me dê essa possibilidade de governar a cidade que eu amo, eu vou ser muito testado. Porque muitos estão falando, é muito novo, então eu vou ser mais testado do que a maioria. Então eu vou ter que fazer um governo exemplar, vou ter que fazer o meu melhor, vou ter que trabalhar 24 horas por dia. E se eu não tiver um corpo técnico que entenda da cidade como ninguém, com certeza as chances de dar errado é maior. Então o nosso corpo técnico é muito bom e é da cidade. Da cidade, por exemplo, se o PSB estadual indicar alguém, o senhor não aceita? O próprio Márcio França declarou isso. Acho que você até estava em alguma oportunidade dessa, onde acho que foi no momento da minha filiação, que ele falou, aí a gente não vai fazer gestão nenhuma sobre secretaria alguma. Vamos dar toda a ajuda, todo o know-how que precisar, vamos abrir a porta do governo do Estado, mas o PSB estadual não vai indicar ninguém. E digo também, Pedro, com muita tranquilidade, eu não vou lotear nada. Então não estou aqui correndo atrás de apoio. Quando vocês observam pessoas declarando apoio a nós, não existe nada convencionado, não existe nada tratado, troca de apoio político em troca de voto para ter algo. Não estou loteando nada. Ninguém vai ter um pedacinho do governo para chamar de seu. Vai ter um pedaço do governo para trabalhar para a população. Então, e na verdade ele pode perder aquilo no dia seguinte se não der resultado. Então, essa é a minha maneira de trabalhar. Quero dar muito resultado para você que está me assistindo e acredita em mim.
Ok. O Gilberto Cocaio, o que você fará para melhorar o transporte público de Guarulhos? Segundo eles, tem linha precária que atrasa, um veículo de má conservação, má gestão. O prefeito Almeida implantou o bilhete único, que é o sistema alimentador, e as pessoas sentem falta daquelas linhas diretas. Qual a sua visão sobre esse assunto? Nós temos o que a gente chama sobre... Primeiro nós temos que fazer um reestudo de todas as linhas. O maior problema hoje, né, o que o morador nos fala, nesses 8 anos enquanto vereador, eu pude observar, vivendo de relatos e não de relatório, conversando com os moradores de todas as regiões, eu pude observar na questão do transporte os 2 maiores gargalos, os 2 maiores problemas, que é o tempo de espera no ponto de ônibus, 1 hora, 1h30, chegando até 2 horas, porque muitas vezes eles passam lotados, e a superlotação dentro desses ônibus. Precisamos ter uma fiscalização efetiva, para que de fato todos os ônibus contratados estejam nas linhas. Depois fazer um reestudo para saber quais são as linhas que podem ter ligação direta entre bairros, que foi o que você acaba de comentar aqui, que nós chamamos de linhas inteligentes. Muitas vezes a pessoa, para ir do Pimentas ao Bom Sucesso, precisa passar pelo centro. Um exemplo, né? Então, para ligar bairro a bairro, muitas vezes ela tem que passar pelo centro para voltar. Então, Uma linha direta resolveria o problema. De algumas linhas diretas para resolver o problema. Eu extremei o exemplo, obviamente, lógico. mas só para as pessoas, né, entenderem um pouco mais. O Heleno Metalúrgico, vereador, né? O que o senhor fará se eleito para manter as empresas em Guarulhos? Ele fala das indústrias que vão embora, as empresas vão embora. O que você podia fazer para aglutinar as pessoas de novo para permanecer em Guarulhos? Ótima pergunta, Heleno. Bom, eu venho aqui falando sempre que nós temos uma gama de ações em cada setor para que a gente consiga resolver de forma efetiva. Na questão da empregabilidade, precisamos parar de perder empresas para outros municípios. As empresas não estão fechando, as indústrias não estão fechando. Elas simplesmente estão migrando para outras cidades, onde pagam menos impostos, onde tem uma infraestrutura melhor. Então, precisamos garantir uma infraestrutura boa para as empresas e indústrias. E o que é essa infraestrutura? É asfalto, é saneamento, é ponto de ônibus perto, essa é a infraestrutura. E dar incentivo fiscal sim. E trazer novas empresas, através de isenção fiscal também, de ISS, por exemplo, ou de IPTU, enfim. Negociar com essas empresas para que elas se instalem em Guarulhos com a contrapartida de dar um número X de empregos. Então vamos avançar muito, vamos ter uma política muito forte nesse sentido. Somos basicamente 65 mil desempregados em Guarulhos, é um número alarmante, é um número que preocupa demais qualquer cidade. Então a gente precisa buscar essas alternativas e vamos buscar. Então não vamos cessar nenhuma conversa com nenhuma empresa que queira vir. Agora, nós não podemos focar simplesmente no médio, grande empresário, grande industrial. Temos também que tratar dos pequenos e dos micro. E como a gente faz isso? Nós temos um Via Rápida aqui no estado de São Paulo, que infelizmente o governo municipal não adotou, que é a desburocratização. Então, para que o pequeno empresário, o microempresário consiga empreender mais rápido, a gente quer desburocratizar, para que ele tenha suas licenças, seu alvará, de uma forma rápida, como acontece, por exemplo, em Campinas. Hoje, tem empresas que conseguem todas as suas licenças e alvará em 3, 4 dias. Guarulhos demora 60, 90. Então, a gente precisa fazer com que eles empreendam mais rápido. Fazer uma política séria de microcrédito também, para que ele consiga investir. E muitas vezes vale isso, não sou eu, são os especialistas, né? O próprio Ciesp diz, muitas vezes é tão importante quanto ter 100 micro e pequenos empreendedores, comércios, enfim, né? Do que ter uma indústria. Se você tiver 100 dando 10 empregos cada uma, a gente chega a 1000. Se você tiver uma empresa de 1000 e ela resolve ir embora, a gente perde. Se 2 ou 3 empresas dessas resolvem cessar suas atividades, você perde 30, não perde 1000. Então, a gente tem que equilibrar. Não só focar na grande empresa, na grande indústria. Temos que equilibrar e focar nas duas vertentes. Como vereador, o senhor votou contra ou a favor da taxa de iluminação pública? Bom, Pedro, votei contra. No momento, nós tínhamos a Bandeirantes fazendo o serviço, né, ela já vinha manifestando insatisfação no contrato, enfim, querendo abandonar, mas fui totalmente contra, porque nós temos capacidade de conseguir fazer a manutenção da iluminação pela arrecadação própria. O nível que chegou, provavelmente vai demorar um pouco para que isso consiga ser revitalizado.
Então nós vamos precisar fazer uma força-tarefa. São até 2 ou 3 semanas atrás, nós tínhamos 12 mil postes apagados sem a devida manutenção. E a iluminação, a falta de iluminação, traz a insegurança. É o principal fator de segurança, né? Não é uma pasta relacionada à segurança, à iluminação pública, mas diretamente na vida das pessoas ligada. Então nós precisamos, de fato, ter empresas que façam essa manutenção. Na minha opinião, uma das causas que deu errado, porque eles licitaram uma única empresa para Guarulhos inteiro. Guarulhos é muito grande. Na minha opinião, teria que ser feito em blocos, fatiar 3, 4 empresas, a prefeitura ter uma estrutura mínima para que, caso uma dessas empresas não trabalhem direito, parem, a própria prefeitura consegue fazer a manutenção desse quadrante, por exemplo. Então, foi feito de maneira, na minha opinião, equivocada. Mas como prefeito, o senhor vai manter a taxa? Manteremos a taxa até recuperar. Até recuperar, porque chegou num nível alarmante. Temos 12 mil postes, né, apagados. Nós precisamos recuperar os cofres públicos, melhorar a iluminação, fazer a manutenção. Depois disso, estudo sim a possibilidade de cortar a taxa de iluminação. É uma transição, então. Exatamente. Não E dá os pra gente radares? fazer. Boa pergunta. Os radares na cidade. Os radares, muitos deles realmente têm uma função... São necessários. São necessários para até evitar maiores acidentes. O problema é a indústria do radar, né? Ano passado, nós arrecadamos entre 45 e 48 milhões aproximadamente com multa de radar. E o problema maior é a destinação desse dinheiro. Provavelmente vocês vão saber responder, mas a pessoa que está em casa provavelmente não sabe. Sabe quanto desse dinheiro, desse montante arrecadado, foi investido em educação para o trânsito, efetivamente? Eu não vi nada, mas... Quantos por cento vocês imaginam? Uns 10%? É muito? 1%. 1%? Então, É porque eu não vi nada. 1% não dá pra gente ver mesmo. Então, na verdade, o dinheiro, né, arrecadado, os recursos arrecadados, não estão sendo efetivos. Porque nós precisamos educar as nossas crianças, precisamos educar os nossos jovens, para que a gente tenha um trânsito muito mais sadio. Nós pegamos cidades, né, não precisamos ir longe, mas pegamos cidades aqui no Brasil mesmo, que a educação no trânsito faz parte do cotidiano do aluno. A gente precisa educar mesmo, para que a gente tenha menos mortes, menos acidentes no trânsito. E o IPTU? Como é que o senhor vê o IPTU em Guarulhos? Extremamente abusivo. Desequilibrou a relação entre o contribuinte e a máquina arrecadadora. Não é possível. Eles aumentaram demais. Nós temos estudos, temos cidades também que já propuseram isso e está sendo eficaz, que é o congelamento do IPTU. A gente sabe que nós não podemos renunciar à receita. Renunciar à receita seria abaixar o IPTU. Agora, fazer o congelamento das alíquotas, isso é plenamente factível. O 2017 já virá com 10,5% de aumento, né? Isso Já tá é o reajuste não tem jeito padrão. de voltar. Eu não tenho gestão sobre isso, né? Agora, como voltar atrás. Agora nós temos como, caso Sim. eu vença as eleições, nós temos como congelar isso para os próximos 4 anos. Reduzir ninguém vai prometer para ninguém, Até porque a lei não permite. Não permite, eu não posso aqui falar contra Vou a lei. reduzir. Agora, esses 4 anos vai permitir que o equilíbrio entre Despesas. o contribuinte e a prefeitura comece a se equilibrar novamente. Está muito caro morar em Guarulhos. O seu IPTU praticamente está o preço de um aluguel. Então você está pagando aluguel para a prefeitura. E nós temos que rever isso. E o que eu sempre falo, o maior atestado de incompetência, o contra-cheque do mau gestor é aumentar impostos. Ele tem que aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. E isso é possível sim, a partir do momento que você traz mais emprego, a partir do momento que você injeta recursos na economia local, e aí o mercado começa a melhorar e abaixar as despesas. A partir do momento que você arrecada mais de maneira lícita, sem aumentar imposto, e paga menos, ou seja, tem menos despesa, com certeza você vai conseguir fazer política pública de uma maneira sadia. E essa é a nova política. Guti, uma questão polêmica nos últimos governos foram os shows, os mega shows, né? Qual a sua visão sobre isso? Bom, Pedro, eu não tenho problema com os mega shows, desde que eles sejam privados, desde que alguém queira empreender na cidade e trazer recursos, divisas para o município. Agora, o que não dá é a prefeitura
bancar esses shows, enquanto nós temos uma cultura aqui local com poucos investimentos. Eu tenho até um projeto de lei, enquanto vereador, que qualquer grande show desse, qualquer grande artista que venha para a cidade, seja de maneira pública ou privada, tem que ter alguém da cidade para abrir ou encerrar o show. Uma banda, um artista, para que a gente consiga fomentar. Garanto para vocês que nós vamos investir muito em festivais locais. Por exemplo, se eu não me engano, acho que é na cidade de Ribeirão Preto, tem um festival de rock que é nacionalmente conhecido, que é o João Rock. Né? Todas as bandas do Brasil e bandas de menor expressão vão para aquele festival, para que a gente consiga fomentar a cultura local e também, do tamanho que o João Rock ficou, não é só a cultura local, a música local, ele acabou sendo do Brasil inteiro, virou uma referência. Então eu quero investir muito nesses circuitos, né, de cultura local, propiciar que o artista local tenha seu espaço, tenha sua vez. E são muitos recursos e dá para fazer isso. E o carnaval? Bom, o carnaval, hoje há uma despesa com o carnaval. Nós teremos que manter o carnaval caso haja recursos para isso. Quero manter, porque é uma cultura brasileira, é uma cultura local também. Temos que manter para que a gente consiga atrair recursos para a cidade. Então, tudo que é evento é bem-vindo, desde que ele seja bem planejado e traga divisas, traga recursos. Então, nós precisamos fazer essa cidade ter uma ebulição em atividade cultural. Não só carnaval, mas precisamos ocupar as nossas praças, precisamos fazer concurso de talento, show de talento, enfim, valorizar o que é nosso. A gente não, infelizmente, essa prefeitura, nos últimos anos, não está valorizando o que é nosso. Eu quero valorizar o guarulhense. E quando eu falo guarulhense, eu falo aquela pessoa que tem vínculo com a cidade, que mora aqui, né? Não necessariamente nasceu em Guarulhos, mas que mora na cidade, que vai no mercado, que vai na padaria, que tem seus filhos aqui, enfim, que tem a vínculo à cidade. Eu quero valorizar o morador guarulhense. Pode ser nascer na Porteira Preta, tem amor por Guarulhos. Só uma pergunta final, esquecemos do esporte. Boa pergunta. Bom, de novo, e eu queria depois, no final, eu queria inverter o papel. Não, eu queria inverter o papel. Eu queria fazer uma pergunta para cada um. Vamos lá. O programa... Plaqueta, não? Sem plaqueta. Pega a plaqueta lá. O programa não é meu, mas eu gostaria de fazer uma pergunta construtiva, né? Mas sobre o esporte. Aí, ó, tá aí mesmo, hein? Plaquetinha. Caramba, os caras são... Enfim, rapidamente, falar do esporte. De novo, João do Pulo, Fioravante, Ponte Grande, enfim, estão todos deteriorados. Todos. Você entrar nesses próprios, estão deteriorados. Repito, não falo em novas construções. Vou revitalizar todos esses próprios. Nós temos hoje um orçamento de 0,3% sobre o orçamento total do município para investir no esporte. Todos os especialistas da parte esportiva nos falam que isso precisa beirar a 1%, ou seja, triplicar o investimento. Triplicar o investimento vai permitir que a gente faça realmente essa recuperação nos nossos ginásios e parte desse dinheiro será investido em esporte de base e em esporte amador. O esporte profissional vai ser deixado de lado? Não, mas não com dinheiro público. O esporte profissional tem que ter gestão pessoal do prefeito, falar com grandes empresas que estão instaladas na cidade para que a gente consiga... Faça as perguntas. É rápido. Se vocês fossem prefeitos, qual a primeira ação que vocês fariam para a cidade de Guarulhos? Primeira coisa, vocês têm a caneta na mão. A primeira, eu ia consertar a saúde. Ia brigar pela saúde, pode ter certeza. Eu iria governar. Essa é uma ação genérica. Não. Eu iria governar, sinceramente... Mas ia arrumar a saúde? Não, eu iria governar com os olhos bem atentos na administração. Não posso... Eu acho, se você me permite dizer, um dos erros do prefeito Almeida foi ter dado muitos poderes aos secretários. Ter mais controle. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Eu acho que prefeito Almeida, particularmente eu gosto muito do prefeito Almeida. Eu também. Mas eu acho que ele delegou demais aos secretários. Deixou correr frouxo. Delegou demais aos secretários. Nós tivemos um secretário de educação, que era o primeiro-ministro. Isso você não pode deixar acontecer. Fui bem ou não? Ótimo. E vamos torcer por caso não vença as eleições, eu vou estar desempregado. Eu posso fazer uma... Tem uma vaga aqui, ó. Tem uma vaga aqui. Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte. Obrigado. É dia 30 agora, não? Dia 30? Dia 30. Dia de outubro. Vai ter idade, né? Dia 30, vote 40. O problema é um feriadão, né? Amanhã. Hã? No dia 2? Do dia 2.
precisamos pedir pro pessoal não viajar e voltar 40. Não dá abstenção. Gostou da entrevista? Gostei. Pronto. Opa, tá aqui. Aqui, ó, também, Positivo, sim. Obrigado, Guto. Ah, é, gostou da entrevista? Gostei da entrevista, eu não gostei dos apresentadores. Gostou do debate do G1? Foi bom, foi muito bom. Obrigado, Guto. Um abraço. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.